Bom dia! Bom dia, meus amores do quarto ano A e B. E aí, como foi as festas juninas, São Pedro, né? Nós não estamos no período de férias. Julho vai ser aula normal, certo? Aula, revisão, prova, trilhas, tudo de bom, não é não? Pois desde já um cheiro no coração de todos vocês e tenham todos um bom dia e uma boa semana, ok? Vamos lá? Peguem aí o livro didático de vocês. O de tia está assim porque vocês sabem, né? O professor tem que estar direto anotando recado. Livro didático e vamos abrir lá na página 36. Isso, debate. Eu acho que vocês já sabem o que é debate, né? Debate é quando você se reúne com um grupo de pessoas e vão debater alguma coisa, vão conversar sobre algum assunto, sobre futebol, sobre jogos, né? O que está acontecendo na atualidade, né? Sobre as aulas de tia Lourdes, né? Só que nós não podemos nos reunir em grupo, todo mundo junto, mas a gente pode se reunir conversando pelo WhatsApp, não pode? Pois vamos lá. Então, debate é uma conversa em grupo com outras pessoas. Então, olha só, no início aí, nós temos logo um parágrafo que diz assim: ao ler o verbete sobre a água, você ficou sabendo que para chegar até a nossa casa, ela passa por um processo de tratamento, não é isso? Esse tratamento e a distribuição da água envolvem custos. Tem que ter financeiramente, para poder a água chegar até a sua casa, tem que ter algo financeiro, né? Que são repassados para quem a consome, ou seja, nós, a água que nós usamos na nossa casa, nós pagamos, né? Com certeza vocês têm aí, a mãe de vocês, a faturazinha, o papelzinho que paga a água todo mês, que é o consumo que vocês fazem durante o mês. No entanto, sendo a água um recurso natural, será que deveríamos pagar para consumi-la, já que é um recurso natural? Então, olha só, no texto 1 aí, nós vamos descobrir que tipo de texto é esse. A gente vai ler e vamos entender. Então, todos acompanhem aí com a sua apostila, ok? Texto 1, cobrança. Já vem a cobrança aí, né? Porque lá no início falou, se é um recurso natural a água, por que nós devemos pagar por ela? Bom, tem os seus afins. Por quê? Se a água chega até a sua casa, ela passa por um tratamento, né? Tem a encanação, tem vários processos para chegar até a sua casa. E para chegar na sua casa, é cobrado uma taxa, não é isso? Para você manter o uso da sua água na sua casa, para você fazer a limpeza da casa, o banho, a comida, tudo isso. Então, bora lá. No texto 1, cobrança. Cobrar hoje e poupar para o futuro. Cobrança da água traz a ideia de mais uma despesa a pagar entre tantas outras que já temos, incluindo a conta d'água. Então, por que cobrar água? É preciso entender que, em primeiro lugar, que o que se tem cobrado hoje não é o uso, entenderam? Mas o serviço de captação, tratamento e distribuição da água até chegar na sua casa. Segundo, que sem a cobrança, quem se beneficia são aqueles que usam mal ou poluem as águas, prejudicando a todos sem ter que responder por isso. A principal razão é que usamos a água como um bem infinito, não reconhecendo que ela tem um valor econômico e que este recurso se tornará muito mais caro para as futuras gerações, né? Daqui a uns 10, 15 anos. Agindo dessa maneira, nós estamos pensando no hoje, mas não no amanhã. Então, aí embaixo desse texto, estão vendo aí a fonte, né? Água para todos,
do livro das águas e do caderno de educação ambiental. Entenderam? Cobrança, cobrar hoje e poupar para o futuro. Texto 1. Vamos lá para o texto 2. O que ele quer dizer agora no texto 2? Também falando sobre a água. A água deve ser entendida como um bem comum. Defendem participantes de um fórum, né? Uma reunião que eles tiveram em 2018 e fizeram essa defesa. Olha só no início. Aí, publicado, estão vendo aqui, ó? Publicado em 11 de janeiro de 2018, às 18h14, ou seja, às 6h14, por Helena Martins, repórter da Agência Brasil, Brasília. Então, esse aqui foi o texto dela. Bora lá? Em meio à crise ambiental que o mundo vivencia, representantes de instituições públicas, academia e organizações da sociedade civil reuniram-se para discutir a sustentabilidade na relação com a água do planeta e reivindicar uma nova compreensão da sociedade acerca da água. No Águas pela Paz, que foi o segundo seminário internacional Água e Transdisciplinaridade, vixe, tem aqui nome grande, isso. Transdisciplinaridade significa que diz respeito a várias áreas do conhecimento. Isso foi realizado nesta quinta-feira, dia 11, em 2018, em Brasília. Foi feita a defesa de que a água deve ser reconhecida como um bem comum, não como uma mercadoria. Entenderam aí? O que é que diz o texto 1 e o que é que diz o texto 2? Então, bora lá. Esse texto aí, água deve ser entendida como bem comum, defende participante de fórum. Então, aí está disponível no site, Helena Martins, e vocês podem acessar. Então, se o texto 1 diz uma coisa e o texto 2 diz outra coisa, então agora eu vou identificar que tipo de texto é o texto 1 e que tipo de texto é o texto 2. Porque cada um tem a sua característica. Então, olha só. Os dois textos que você leu apresentam informações sobre o uso da água. A respeito deles, faça a relação adequada. Então, olha só. Vocês vão relacionar. Eu tenho notícia e tenho texto de opinião. Caso seja necessário, vocês podem fazer uma nova releitura e descobrir quem é notícia e quem é o texto de opinião, ok? Vocês querem voltar lá rapidinho? Então, olha só. De início, aqui, ó. Cobrança, cobrar hoje e poupar para o futuro, Cobrança da água traz a ideia de mais uma despesa e pagar entre tantas outras. Então, aí, de imediato, você já identifica como uma notícia, alguém fez essa notícia e publicou, ou é um texto de opinião? Bom, quando eu faço a releitura, eu percebo que ele traz uma opinião, Lá diz que a água deve ser poupada para o futuro, já que é um recurso natural, não é assim? Aqui. A principal razão é que usamos a água como um bem infinito, não reconhecendo que ela tem um valor econômico e que este recurso se tornará muito mais caro para gerações futuras, Agindo dessa maneira, estamos pensando no hoje, mas não no amanhã. Então, esse texto 1 já dá uma ideia de quê? Isso. Quem disse que é texto de opinião, acertou. Aí vocês vão fazer a relação. Mas o texto 2? Bom, o texto 2, ele é uma notícia. Estão vendo aí, ó, que teve a fonte, teve a pessoa que fez a reportagem, Tem o título, tem o subtítulo, vocês lembram? Então, tem o corpo da notícia. Quando vocês veem o texto assim, você já percebe que é uma notícia, ok?
E na letra B, os dois textos, eles apresentam o mesmo ponto de vista a respeito do uso da água? E aí, o que é que vocês acham? O texto 1 e o texto 2, eles defendem o mesmo ponto de vista a respeito do uso da água, a notícia e o texto de opinião? Então, se vocês responderam não, está correto, porque o texto 1, como a gente já viu na letra A, o texto 1 é um texto de opinião e o texto 2 é uma notícia. Então, de imediato aí, eu já percebo que eles defendem pontos de vistas diferentes, né, a respeito do uso da água. Um diz que o bem é material, não deveria ser cobrado, e o outro diz que para a água chegar à nossa casa tem que ser cobrada. Então, eles apresentam pontos de vistas diferentes. Mas por quê? Ah, tia, além de eu responder não, eu tenho que explicar por que os dois textos apresentam um ponto de vista diferente. E aí, o que é que vocês acham? Por que é que eles apresentam defesas diferentes? Então, olha só. O texto 1 diz o quê? Defende o pagamento pelo uso da água. E o texto 2, ele defende que a água não deve ser mercadoria. Ou seja, não deve ser cobrada. Não é assim? Entenderam? No texto 1, diz que a água deve ser cobrada. Já o texto 2, na notícia, diz que a água não deve ser tratada como uma mercadoria, né? Que não deve ser cobrada. Isso. Olha só, nessa mesma página aí, 37, tia, mas por que tia pulou logo para a quarta questão? Olha só. Quando vocês verem aí a questão 2 e 3, é para nós nos reunirmos em grupo, né? Defender o pagamento pelo consumo d'água, cada um dizer o seu ponto de vista, né? Fazer pesquisas na internet, discutir argumentos, justificar, ou seja, cada um dá a sua opinião, se é necessário, se é correto pagar, se não é correto pagar. Então, as questões 2 e 3, vocês deixam ela quietinha no canto delas aí. Tia, mas por quê? Porque nós vamos fazer ela, se Deus quiser, em um outro momento, quando a gente estiver de volta à sala de aula. Por quê? É um assunto que deve ser bastante discutido, haver um debate entre grupo. Eu quero ver a opinião de cada um, né? De imediato também, o que vocês estão fazendo em casa para o consumo da água? Porque eu não sei se vocês se lembram que desde o início dessa apostila, do volume 2, nós estamos sempre falando sobre a água, né? Desde lá o infográfico, lembra que vocês fizeram o trabalho? A gente fala sobre a água. E agora chegou um assunto muito sério. Se a água é um recurso natural, por que nós pagamos? Porque é tratado como uma mercadoria, né? Então, a questão 2 e 3, aí na página 37, elas vão permanecer aqui quietinhas, ok? Porque nós temos que nos reunir em grupo e no momento a gente não pode fazer isso. Não é assim? Mas nós podemos ir para a quarta questão. Tia, mas por que a quarta questão de tia ficou diferente? Vou explicar por quê. Olha só. Na questão 2, diz que você vai se reunir em grupos, vai defender o pagamento pelo consumo da água, e outro que acha que a água não deve ser paga, né? Na questão 3, definidos os argumentos, cada grupo deve escolher 4 representantes, né? E aí, para começar o debate, né? A conversa entre os grupos. E na quarta questão diz assim, do livro de vocês: por fim, avalie com a ajuda dos colegas se o debate foi construtivo, se todos respeitaram os turnos de fala
e se alguém mudou de ponto de vista em relação ao pagamento ou não da água que nós consumimos. Então, olha só. Tia, como é que eu vou fazer essa questão? Olha só. Tia colocou para vocês aí, tia deu um jeito nessa quarta questão, e vocês podem responder no caderno de vocês ou no caderno de produção de texto. Eu quero que vocês façam somente um parágrafo, no mínimo 3, 4 linhas. Vocês pessoalmente vão escrever qual é o seu ponto de vista. O que é que você acha, o que é que você defende em relação ao pagamento ou não da água que nós consumimos todos os dias na nossa casa? Você acha correto a gente pagar pela água que a gente consome ou não? Então, essa quarta questão você pode responder, como eu já disse, no seu caderno de português ou no caderno de produção de texto. Vai fazer apenas um parágrafozinho, 3, 4 linhas, dizendo a sua defesa. E, como sempre, tira lá a foto e manda no WhatsApp de tia Lourdes. Não é assim? E a nossa agenda, né, que nós acabamos de ver, foi no livro didático, as páginas 36 e 37, que foi os 2 textos de debate, né? E na 37, a letra A e B para responder e a questão 4. Ótimo, tia Luz hoje passou a tarefa bem pouquinho, não foi? Não, calma aí que ainda tem mais. Na página 38, né? Também é pouquinho, minha gente, não vão achar ruim, não. A semana está começando agora. Na página 38, vocês vão fazer lá a questão 1 e 2. Só isso. Por que não lá boleto e fatura? Boleto e fatura é para a próxima aula. Então, na página 38, as questões 1 e 2. Certo? Vão responder lá. Todos somos responsáveis pela preservação da água do planeta. Levando isso em conta, assinale as atitudes no dia a dia que você considera sustentáveis. Aí o primeiro quadrinho, não desperdiçar água. Você considera isso sustentável? Então, se você considerar, destinar o lixo corretamente, usar a mangueira para limpar calçadas, pois isso diminui o tempo de trabalho, fechar o registro de água nos períodos de viagem, evitando desperdício e vazamento. Claro, se você não está em casa, deixe tudo fechado, né, os registros. E na segunda questão, sobre as questões a seguir, anote suas conclusões. Na letra A, como o enxágue do tanque ou da máquina de lavar roupa pode ser reaproveitado? Então, se vocês têm consciência do consumo da água, sabe o que é reaproveitar essa água. E na letra B, como é que eu faço para economizar água quando eu estou lavando a louça, os pratos, as colheres, as panelas? Aí você vai escrever a sua conclusão, ok? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um bom final de semana, não é isso? Mais uma vez estamos aqui com a aula de português. E qualquer dúvida, estou lá no meu PV. Pode me procurar e tirar qualquer dúvida, ok? Estou à disposição de todos vocês. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, você já agradeceu a Deus hoje por você respirar, por você estar em casa com a sua família, por ter seu alimento? Se você não fez isso ainda, faça agora. Cheiro no coração de todos vocês e até a próxima aula, meus amores, viu? Cheiro no coração de todos.